Olá a todos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live do projeto Tecorá Maraneim. Nosso tema de hoje é Covid-19 em povos indígenas brasileiros, uma nova ameaça para velhos problemas. Eu sou o professor Neymar Machado de Souza, professor da Faculdade Intercultural Indígena da Universidade Federal da Grande Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Um dos coordenadores do projeto Tecorá Maraneim, que está a cargo de 4 instituições parceiras: a Missão Evangélica Kaiowá, a Faculdade Intercultural Indígena, o Núcleo de Educação Escolar Indígena da CEMED de Dourados e a Associação Beneficente Salvari. Nós somos uma equipe de voluntários composta pela professora Teodora de Souza Guarani, pelo reverendo e sociólogo Valdomiro Cardoso Filho, pela professora e pedagoga Andressa Vilas Boas e pelo Rafael Pellegrini, teólogo e estudante de História, e a maior qualidade que descobri recentemente que ele é também roqueiro e músico. Nós estamos hoje com a nossa programação semanal, sempre às segundas, 19 horas de Mato Grosso do Sul, 20 horas de Brasília, com um tema e convidados de diversas áreas do conhecimento. Acompanhem pela nossa página no Facebook, pelo YouTube, deixem suas perguntas aos entrevistados e não esqueçam de dar o like, o joinha e comentar, compartilhar e inscrever-se para aumentar o alcance de nossa mensagem, que é uma mensagem pela vida, saúde, democracia e ciência. As perguntas e comentários que vocês enviarem, nós vamos ler aqui ao vivo e também vamos projetar na nossa live. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Simone Simeonato. Ela é bióloga, formada pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas e pós-doutora em Biotecnologia. Atualmente, ela é professora associada na Universidade Federal da Grande Dourados e bolsista PQ2 do CNPq. Orienta alunos pelos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde na UFGD, tem experiência em Biologia Molecular de micro-organismos, com ênfase em resistência bacteriana, desenvolvimento de antígenos recombinantes, vigilância epidemiológica de agentes infecciosos em população de risco e membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFGD desde 12/12/2014, conforme informações que a gente pescou no Lattes da professora. Agradeço muito também a indicação do professor Dr. Márcio Eduardo Barros, que esteve conosco semana passada, e nos passou assim, o contato da doutora Simone para conversar com aqueles que estão nos acompanhando. Meus cumprimentos, professora Simone. Agradeço muito por abrir essa janela na sua casa para a gente conversar hoje aqui com aqueles que acompanham a nossa live. E por que nós, um projeto inicialmente voltado à prevenção ao abuso de drogas, está tratando esse ano somente da Covid-19. O Brasil está entrando no novo patamar de infecções por coronavírus. E cabe a nós fazer a nossa parte. É o que a gente tem ouvido muito pela imprensa. Por essa razão, nós convidamos a professora, a doutora Simone, para dialogar, pois acreditamos que nada vai mudar se as pessoas continuarem se aglomerando, sem usar máscaras, ou usando incorretamente. Lembrando que nós estamos sem máscara, porque estamos em casa, em condições seguras e transmitindo sem contato com outras pessoas. O nosso objetivo de hoje é conversar um pouco sobre o que funciona e o que não funciona, com profissionais que sabem o que estão falando, que têm currículo, que têm pesquisa, os fatores de risco e as características dessa pandemia, um assunto que tem nos alarmado muito, que é a palavra mudança, mutação, variante, e é um pouco o tema da nossa conversa.
Um outro ponto, doutora Simone, que nos preocupa muito e nos motivou assim a pedir, né, a sua assessoria, é o ritmo da vacinação, que os números indicam que somente daqui a 2 anos conseguiremos vacinar a população brasileira. E a taxa de lotação nas UTIs está no limite, com índices de vacinação muito abaixo dos 70% e uma adesão baixa também nas aldeias. Então, professora Simone, né, fale para a gente um pouco da sua atuação. O professor Márcio falou que a senhora é uma profissional de laboratório. Eu sei que a senhora tem pesquisas em andamento com a população indígena ligada, relacionada à Covid-19. Explique um pouco para quem está nos acompanhando quem é a senhora, o trabalho que a senhora faz e no que a senhora tem trabalhado nesse momento. Bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade, pelo convite, professor Neymar. É um prazer. Foi um prazer ter recebido esse convite e estar aqui nessa noite. Espero poder contribuir com esse lindo projeto que vocês têm, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que, com certeza, traz muitos benefícios a quem acompanha, quem tem participado. Bem, então, sobre a minha trajetória, um pouco dela você já comentou, né, que está lá no meu currículo, mas acho que eu vou restringir um pouquinho mais dessa atuação direta, mais atual, né, então a minha formação toda foi em assuntos ligados à saúde. Eu trabalhei tanto na minha graduação, mestrado e doutorado com desenvolvimento de métodos de diagnóstico e produção de vacinas recombinantes, então sempre ligado à área da saúde, mais precisamente a produtos como diagnóstico ou produção de vacinas. Então, meu título de doutorado é na área de produção de vacinas, meu pós-doutorado também foi nessa área. Estou aqui na UFGD e no Mato Grosso do Sul há quase 11 anos, e desde que eu vim para cá, eu comecei a atuar com continuei trabalhando na área da saúde, né, com pesquisas voltadas para a área da saúde, mas principalmente em 2 temas, que foi a questão de resistência antimicrobiana, aquele problema de infecções hospitalares e relacionados a bactérias multiresistentes, aquelas bactérias que os medicamentos já não conseguem mais controlar, em outras palavras, seria isso, e com doenças sexualmente transmissíveis em população de risco. Inicialmente, comecei a trabalhar com privados de liberdade, gestantes, mulheres em idade reprodutiva. Em 2015, eu comecei um projeto idealizado por várias pessoas, buscando contribuir para a saúde indígena. Então, levando esses conhecimentos que a gente tem na academia, né, no laboratório, para trazer algum benefício para a saúde indígena. Então, esse projeto ele teve início em 2015, e nós estamos, com a pandemia, nós interrompemos esse trabalho, né? E ele vem sendo conduzido, e os dados eles vêm sendo apresentados agora, algum tempo depois da sua idealização. Com a pandemia, com o início da pandemia, eu fui desafiada a também tentar buscar alguma coisa, alguma contribuição para essa área de saúde indígena. Então, eu, junto com outros profissionais, nós montamos um projeto buscando responder alguns objetivos, porque lá em março, quando antes de ter qualquer caso aqui no Brasil, foi março, abril, que a gente idealizou esse projeto, nós já prevíamos que teríamos
variantes, que seria uma doença um pouco desafiadora, que se conhecia e se conhece ainda muito pouco, então alguns objetivos foram traçados e esse projeto concorreu com um edital do CNPq para a captação de recursos e que esses recursos seriam, se fossem contemplados, para a saúde indígena relacionada à Covid-19. Esse projeto foi contemplado com um recurso financeiro, então nós recebemos esse recurso do CNPq. É um projeto grande, que tem vários objetivos, entre eles acompanhar esses pacientes, resposta imune, tentar entender como esse vírus se comporta, como é essa doença nessa população específica, bem como estudar esse vírus, compreender as mutações, o que isso se relaciona com o desfecho da doença ou não, entre outros objetivos. Esse projeto, ele teve início recentemente, porque tem toda uma questão burocrática que é preciso que seja contemplada, e no momento nós estamos aguardando uma sinalização do Distrito Sanitário Indígena para a continuidade. Não sei se eu respondi sua pergunta. Professora Simone, o doutor Márcio, na live anterior, ele tinha comentado que a senhora era uma profissional de laboratório, né? Muitos jovens estudantes nos acompanham, né? O que é exatamente uma profissional de laboratório, né? Onde que a senhora atua? Né? O seu local de trabalho. Quando nós, da área de ciências humanas, falamos em laboratório, normalmente nosso laboratório é o campo, a escola e a biblioteca. Então, um profissional de laboratório, como ele atua? Como é o seu gabinete, né? Só para provocar um pouquinho a senhora, para aqueles jovens, né, estudantes, jovens professores de informação que estão nos acompanhando. Então, eu atuo diretamente, nós temos aqui na UFGD um laboratório, onde a gente vem desenvolvendo pesquisas desde 2010, quando eu vim para cá, e foi um laboratório que foi criado, estruturado com o trabalho de alguns pesquisadores. Então, como que a gente estruturou esse laboratório? A parte física, ela foi construída com dinheiro do FINEP, e os equipamentos que estão lá dentro, eles foram adquiridos na grande maioria deles, quase a totalidade, através desses projetos de pesquisa que eu comentei agora no início, como esse do Covid, que a gente recebe recurso para desenvolver alguns projetos, e com isso equipa, compra equipamentos, coloca esse espaço para funcionar. O que é um laboratório de pesquisa? É um laboratório equipado que tenha condições de executar diferentes técnicas, não só de diagnóstico, mas do entendimento das enfermidades, porque nem sempre fazer um diagnóstico de COVID é o suficiente, entender o quanto que essa doença, ela atua, sequelas, enfim, também é importante nesse momento. Então, nós temos um laboratório de pesquisa aqui na UFGD que atua especificamente com doenças infecciosas. Esse laboratório, ele tem equipamentos, ele tinha lá em março, equipamentos necessários para o diagnóstico da COVID. E por conta disso e dessa necessidade de se ampliar a possibilidade de testagem e ter uma testagem mais rápida, ele foi licenciado para a execução dos exames de COVID aqui na UFGD. Então, eu atuo também nessa equipe de profissionais que realizam esse trabalho.
E quando o professor Márcio fala que eu sou uma profissional de laboratório, é porque a gente trabalha diretamente com exames, pesquisas voltadas e aplicadas à saúde. Então, acredito que seja mais nesse sentido que ele me chamou de profissional que atua em laboratório. Então, eu sou uma das profissionais que atua nesse laboratório, onde são realizadas, por exemplo, os diagnósticos de COVID aqui no município. Lógico que nós não conseguimos absorver toda a demanda do município, mas são realizados 50 testes por dia. E é um trabalho que traz um benefício, a gente fica feliz de poder estar atuando e também contribuindo de alguma forma para o enfrentamento. Para não perder a piada, porque nós não resistimos, né? Então a senhora é uma daquelas profissionais que praticam balbúrdia na universidade, né? Uma das balbúrdias que a senhora pratica é exame de Sim, COVID. captar recurso para ter equipamento para fazer. É uma forma de uma devolutiva importante para a sociedade, porque esses projetos, eles são dinheiro público, que eles vêm para as universidades. Então, nada mais justo do que nós, enquanto universidade, darmos fazermos essa contribuição para a sociedade. Então, é um recurso que veio para a pesquisa, e se ele pode ser usado para contribuir para a sociedade, por que não? Então, o que a gente está fazendo é um pouquinho que pode ser feito dentro das universidades. Perfeito. Professora Simone, o título de nosso projeto, que é Tecorá, lugar onde sou, estou, Marane 1, que significa sem males, sem doenças, né? Sejam elas ligadas ao equilíbrio espiritual, psicológico e também físico. Ele, nesse momento, nós percebemos que um dos males que a comunidade está enfrentando e está aos poucos compreendendo do que se trata é a Covid-19, né? Então, nós ouvimos, somos bombardeados por informações, mas nem sempre a quantidade de informação significa uma informação com qualidade. A senhora, como uma profissional de laboratório, que faz testes, que está assim, na linha de frente no combate, na identificação e no diagnóstico da Covid-19, como está esse cenário em Dourados? Como a senhora tem observado na sua prática, no seu cotidiano, né? Qual o tamanho e qual a gravidade do que a gente está lidando, desse mal com o qual a gente está lidando nesse momento. Quando os profissionais de saúde ficam preocupados e choram, nós ficamos mais assustados, né? Então, nos fale um pouco da sua percepção da pandemia, do cenário nesse momento. É uma pergunta difícil, porque a cada dia a gente percebe que as coisas vão se agravando. Quando a gente esperava que talvez pudéssemos ver uma melhoria, né? A situação se agravou com essa variante nova, né? Essa nova variante do vírus. Confesso que quando houve aquela... Há poucos dias atrás, né? Quando começaram-se com as campanhas de vacinação, e quando eu vi o montante de vacinas que se teria disponível, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, porque a impressão que dá, talvez, para a sociedade, que dá um falso sentido de proteção. Chegou a vacina, então já estou cansado mesmo do isolamento, não gosto, né? Então, acho que me deu um pouco de medo, aquela falsa sensação de proteção que eu ouvia, no sentido de a vacina chegou, o problema está resolvido. Então, eu acho que falta um pouco de colaboração, melhor, bastante, da sociedade, no sentido de compreender
que nós estamos vivendo numa pandemia, que infelizmente esse vírus ele está sofrendo uma mutação muito mais rápida do que imaginávamos. Todos estão cansados? Tudo bem, mas os profissionais de saúde da linha de frente estão muito mais cansados. Então, usar máscaras, não aglomerar, tomar os cuidados de higienização das mãos corretamente, são as medidas que nós temos ao nosso alcance hoje para reduzir, tentar frear um pouquinho essa disseminação. Muito embora essa nova variante nos mostre que todos esses cuidados que antes conseguiam ter uma contenção um pouco maior, essa variante parece que não, eles não são tão efetivos assim, porque ela tem uma capacidade, uma taxa de infectividade muito maior. Então, assim, o cenário realmente ele é triste. E a vacina é uma pena mesmo que a vacina tenha pessoas que têm medo da vacina e não têm medo do vírus. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, e isso principalmente no poder público, pessoas que têm essa capacidade de levar essa informação a outras pessoas, no sentido de levar as informações corretas. Não precisa se ter medo da vacina. A vacina é algo seguro, eficaz e que vai ajudar a controlar essa enfermidade. É preciso ter medo do vírus, da contaminação. É isso que precisa ter medo. E é preciso também, no meu ponto de vista, sensibilidade, para ver se hoje eu estou aqui na minha casa, no conforto da minha casa, quantos profissionais de saúde estão cansados há 1 ano trabalhando na linha de frente? Como foi difícil? Eu confesso que foi difícil, quando a gente começou a fazer esses exames no laboratório, foi difícil para todo mundo. A gente não sabia como estava lidando, quanto que seria seguro. Então, imagine aquele profissional, aquele enfermeiro que ele está diariamente naquele hospital lidando, lutando contra essa doença, vendo as pessoas sofrendo, esse número de óbitos muito grande que a gente tem enfrentado. Então, é um sentimento de solidariedade, de nos colocarmos no lugar desses profissionais e por eles, por nós, por quem está próximo de nós, tomarmos os cuidados que são necessários. Professora Simone, é uma pergunta que não está inicialmente no nosso roteiro, mas eu gostaria de fazer a senhora, que me veio agora à memória com a sua fala. Nós tivemos conosco um médico que atua na saúde indígena, no Amapá, tivemos o biomédico, Dr. Márcio, e hoje uma bióloga profissional que atua em laboratório, que está conosco, né? São 3 lives na sequência com esses profissionais. Os números oficiais, aliás, nem são oficiais, porque eles são da APIB, que é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Hoje, a APIB aponta 992 indígenas mortos pela Covid, 50.071 casos confirmados com Covid e 163 povos indígenas afetados pela Covid num cenário no Brasil de 305 povos. Nós ouvimos falar muito, e quando a gente fala em ficar alarmado, da subnotificação. E isso que eu gostaria de perguntar um pouco para a senhora, porque a senhora está envolvida com testes, com a testagem, né? Procede o que a gente ouve muitas vezes de profissionais de que nós testamos pouco e que talvez a quantidade de infectados é maior? Sim. E eu vi um pouquinho a senhora sobre isso. Sim, procede. E
eu tenho dados sobre isso. Eu não posso comentá-los agora aqui, mas eu tenho dados sobre isso, realmente procede. A gente testa muito pouco. Eu acho, assim, que aqui no estado foi feito muito com relação aos povos indígenas, quando a gente compara com outros locais. Eu acho que aqui tem uma história feliz quando comparado com outros locais. Mesmo assim, eu vejo, assim, a possibilidade de ampliar e testar. Existem algumas populações de risco que a porcentagem de positividade ou de circulação do vírus chega a 80%, tá? A gente tem dados dessa porcentagem em outras populações, como o nosso estudo em população indígena, ele chegou a identificar que é uma maneira que a gente tem de estimar o quanto que esse vírus circulou, porque muitos pacientes, isso não só nas aldeias, têm sintomas leves, ou às vezes não procura o serviço de saúde, ou teve contato, mas ficou em dúvida se era um resfriado, uma gripe comum, acabou não procurando, enfim, por várias razões, tá? E tem aquele paciente que às vezes passa até despercebido. Então, quando se diz que o Brasil, como um todo, se testa pouco, sim, testa muito pouco, testou muito pouco. Quando a gente fala em povos indígenas, também, tá? Embora eu tenha comentado no início que aqui no estado houve um mutirão, uma campanha para testagem, principalmente na região norte, bastante grande. Aqui no sul não teve esse mutirão de testagens, mas também se tem um número, quando comparado com outros locais, até razoável, tá? Quando a gente diz que testa pouco, a gente não sabe quanto que esse vírus circulou. Existe também uma falta de conhecimento da validação desses testes, tá? Existem várias empresas, vários testes no mercado, e não se sabe exatamente, não teve tempo para a ciência comparar cada um deles. Hoje se sabe, por exemplo, que uma testagem, aquele teste rápido que colhe a gotinha do dedo, se sabe que se colher do dedo aquela gotinha de sangue, ou se fizer do plasma, que é quando colhe o sangue lá da veia, se leva para o laboratório, se processa, a sensibilidade desse teste é maior. O que isso significa? Significa dizer que, às vezes, quando faz lá do dedinho, às vezes dá negativo, mas pode ser que tinha uma carga viral baixa, as células de defesa já estavam numa quantidade reduzida e o teste não conseguiu identificar. Basicamente é isso. Então, a gente testa pouco, sim, de uma maneira geral se testa. Esse vírus, ele circula muito mais do que a gente tem conhecimento, tem notificações, tá? Não é que não notifica, testou e não vai notificar, não é isso. É porque, às vezes, não testou mesmo. Uma frase que a senhora disse me chamou muita atenção, eu reproduzi no nosso chat, né? Que nós devemos ter medo do vírus e não da vacina. E ela está relacionada com a próxima pergunta que eu gostaria de fazer. Surpreende o fato de que muitos indígenas e não indígenas também têm se recusado a tomar a vacina, resistido. Acreditamos que motivações semelhantes elas se espalham entre não índios e por conta das tecnologias da comunicação, grupos de zap, reuniões na reserva e igrejas, elas também estão disseminadas entre os índios. E, nesse sentido, aqui a senhora atribui essa resistência às vacinas. E acredito que isso está relacionado com o tema que a senhora propôs, né?
esse medo da vacina, ele é somente da vacina da Coronavac, das vacinas, né, da Covid-19, ou é algo mais antigo? Então, eu acho que esse medo, essa resistência em usar as vacinas, ela existe. É uma pena que isso tenha acontecido. É uma pena. Existe pessoas que às vezes, por não ser muito da área, por ter ouvido uma conversa, acredita que possa causar algum problema de saúde, enfim, as causas são das mais variadas possíveis, mas o grande problema que eu vejo com relação a esse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, é essa pandemia de informações desencontradas. Infelizmente, a mídia tem um papel, assim, muito importante nesse contexto. Nem todos utilizam os meios de comunicação de forma adequada e correta e acabam propagando essas informações. Quando a gente fala em comunidades indígenas, que talvez o acesso não seja tão grande aos meios de comunicação, devido a toda essa questão cultural, ou até mesmo a dificuldade de acesso, né, que a gente sabe que tem, acho que não é muito a realidade aqui que nós vivemos no Mato Grosso do Sul, mas existem localidades de difícil acesso e que a informação realmente ela é mais difícil de chegar. Toda essa informação desencontrada, ela causa um desconforto. O incerto, o desconhecido, num primeiro momento, ele causa uma estranheza ou uma certa resistência. Eu comentava na semana passada com a professora Andréia que quando nós idealizamos o projeto de Covid em indígenas, eu quis colocar lá como um dos objetivos, e fica aqui estendido o meu convite, professor Neymar, que a gente possa em algum momento atuar junto, somar esforços, a gente colocou lá um objetivo como uma proposta de educação em saúde. Porque é uma das formas de se chegar, de se levar o conhecimento, que também é produzido nas universidades, para essas comunidades. O que eu acredito que esteja dificultando esse acesso, né? Eu até estava conferindo os dados agora há pouco sobre a vacinação, né? Especificamente aqui, a segunda dose muito, assim, bem baixa, né? A adesão bem baixa da segunda dose da vacina na população indígena. E é triste isso, porque talvez seja por falta de conhecimento. Eu imagino que, assim, do pouco que eu conheço, falando em população indígena, existe uma oferta muito pequena de material material educativo mesmo, na língua dos indígenas. Então, será que essas informações vinculadas aos cuidados, à segurança da vacina, todo esse contexto de ser uma doença nova, está chegando a toda essa população indígena? Então, eu acredito que essa falta de informação é que esteja causando essa estranheza, essa certa resistência e essa dificuldade em se obter uma maior cobertura vacinal. Então, eu sempre falo assim, tenha medo do vírus, não tenha medo da vacina. As vacinas, elas protegem. As vacinas, elas são a maior interferência, a maior forma de atuação em saúde pública do mundo. Então, a primeira vacina criada lá em 1796, a partir daí, muitas outras foram criadas e a tecnologia, o conhecimento em cima do desenvolvimento e do que é uma vacina, evoluiu muito. E é, sim, uma ferramenta mais eficaz
no controle de doenças infecciosas, todas elas. E vai ser, com certeza, a forma mais eficaz para conter e controlar a Covid-19. Então, a gente precisa trabalhar nesse auxílio, em levar informações culturalmente adequadas para que a gente possa atingir uma maior aceitação. Eu atribuo a isso, mas acredito que seja aspectos multifatoriais e que, assim, eu sou uma leiga da saúde indígena. Eu tenho muito a aprender e eu fico muito feliz em tentar ajudar ou contribuir de alguma forma com o que eu sei, que é auxiliar em pesquisas, desenvolvimento de testes, alguns levantamentos. Tem uma pergunta que você colocou lá no final que me chamou bastante atenção, me fez voltar atrás em alguns dados que a gente tem. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para ser feita para muitas pessoas se voltarem e olharem para isso. Professora Simone, à medida que a gente vai convivendo, dialogando, né, com os povos indígenas, com seus conhecedores, com os mais velhos, a gente vai observando a sabedoria que eles carregam, que eles detêm, né, conhecimentos de plantas, de drogas, de procedimentos, né, para manutenção da saúde, como diziam os irmãos Vilas Boas, que são testados e mais eficientes para eles, com eles, muitas vezes mais eficientes naquela cultura, naquele local, do que para nós, os não índios, né? E a gente tem ouvido alguns xamãs, alguns sábios, relacionando a essas novas doenças a destruição do meio ambiente. Então, do ponto de vista científico, tem cabimento, né? É uma sabedoria essa percepção de que à medida em que a natureza ela é mais agredida, isso pode trazer prejuízos à saúde humana, da humanidade, e novas doenças com as quais nós não teríamos contato antes, se não fosse nesse contexto de agressão ao meio ambiente? Todo e qualquer desequilíbrio, ele vai causar uma consequência. Então, assim, não é novidade, não é um conhecimento atual que esses desequilíbrios ambientais, eles vão trazer como consequência alguns malefícios, né? Então, a correlação dessa agressão, desse falta de cuidado com o meio ambiente e a relação com a condição de saúde pública, ela existe, tá? Eu não sei precisar aqui em números, até porque não é muito a minha área de conhecimento e de atuação, mas a gente sabe que existe uma relação, sim, e que a preservação desse meio ambiente, desse local onde a gente habita, ele é muito importante para a melhoria da condição de saúde, né? Então, esse conhecimento que você começou a falar no início, que principalmente muitos indígenas e pessoas que detêm esse conhecimento popular, ele realmente ele é muito valioso. Ele necessita ser preservado, ser continuado. Em relação, como eu tinha comentado com a senhora, né, uma hora passa que a gente nem vê, né? Já estamos ali na linha dos 40 minutos. Então, professora, para aproveitar, né, os seus conhecimentos, a sua experiência e a sua formação, vou ser bem direto, né? Fiquei muito surpreso em saber que nós temos vacina já desde o século XVIII. Não sabia dessa informação como professor de história. E o que é exatamente uma vacina, né? Essa tecnologia da vacina, né? Como que ela age? E a senhora falou
de que o vírus, nós não sabemos muito, está passando por mutações, e muita gente, né, tenho parentes que moram na Inglaterra, e eles estão à caça de um brasileiro que fez um teste, apontou positivo com a variante brasileira, mas ele não colocou o nome, e estão à caça desse brasileiro. Em Londres estão muito assustados, né? Então, ou seja, as festas clandestinas, nossa resistência à máscara e à ciência parece que está assustando muita gente, como se nós fôssemos um laboratório a céu aberto para produzir novas e perigosas variantes. Então, queria provocar um pouco a senhora, né? Que tecnologia que é essa da vacina? Como que ela age? O professor Márcio fez uma brincadeira que eu gostei muito, né? Que até hoje nós não conseguimos ainda modificar o código genético de ninguém para produzir um mutante de pedra que voa, né, que tem visão de raio-x. Então, não seria a vacina que vai transformar alguém em jacaré, né? Então, professora, né, deixa para a senhora comentar um pouquinho sobre essa tecnologia da vacina e sobre as mutações do vírus e o perigo que isso representa. Bom, as vacinas, como eu falei, elas existem há milhares de anos, né? Há muito tempo. A primeira vacina, o primeiro imunógeno criado foi por Edward Jenner, que foi um estudioso da época, onde ele observou, eu sei que você não perguntou bem isso, mas assim, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que isso está muito relacionado ao medo, ou até mesmo a questão da segurança que algumas pessoas têm hoje, né? Então, como que o primeiro imunógeno foi criado? Lá em 1796, quando foi criada a primeira vacina, vou até conferir depois aqui a data para ver se eu não falei certo, que eu não sou muito boa de data, não, mas eu vou colocar aqui depois, tá? No chat. Como que foi identificado, como foi desenvolvida a primeira vacina? Observou-se que pessoas que ordenhavam vacas ficavam imunes do Cowpox vírus, que é uma varíola bovina que causava uma feridinha, e as pessoas morriam muito, milhares de pessoas morriam com essa enfermidade, não se tinha como tratá-la. Observou-se que pessoas que ordenhavam as vacas tinham formas mais leves da doença. Quando começou o primeiro imunógeno, a primeira vacina, foi pegando parte daquele material purulento dos bovinos, era causada uma injúria na pele humana, com espinhos de plantas, e aquele material purulento entrava em contato com a pele humana, e a partir daí o sistema imune reconhecia aquele vírus, que era de bovinos, não era um vírus humano, que causava doença em humanos, mas era um vírus muito parecido geneticamente, assim, a carga genética, a antigenicidade era muito parecida, e a partir daí as pessoas que eram submetidas a esse procedimento desenvolviam a doença de uma forma muito mais leve. E a partir daí foram desenvolvidas as vacinas. Então, a primeira vacina atenuada foi do vírus da raiva e por diante. Vieram todas as vacinas que nós temos disponíveis hoje. O Brasil é um exemplo, era um exemplo até pouco tempo, de cobertura vacinal, de esquema vacinal. O Brasil sabia fazer muito bem, sabe fazer muito bem. Inclusive exemplo para outros países. O que é uma vacina? É preciso entender primeiro o que é um vírus, o que é um patógeno que causa uma doença. Quando a gente fica doente, vamos falar do coronavírus. O que é o coronavírus? É um vírus que, quando nós entramos em contato com ele se multiplica no nosso organismo e, a partir daí, nós desenvolvemos os sintomas que é a doença. O que é uma vacina contra o coronavírus? As vacinas, elas vão carregar algum componente desse vírus, e quando essa vacina entrar em contato conosco, o nosso sistema imune, o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai passar a produzir células que vão nos proteger, como se fosse que o nosso
corpo ele produz uns soldados. E esses soldados, essas células, elas vão nos proteger contra o vírus. Então, o vírus ele não vai conseguir se multiplicar. E com isso, nós não vamos desenvolver a doença. Ou se nós desenvolvermos ela, vai ser de uma forma muito mais leve, não tão grave. Quando eu falo em algum componente, é porque para o coronavírus nós temos alguns tipos de vacinas. Tá? Então, nós temos as atenuadas, as inativadas, nós temos as vacinas recombinantes. Então, essas vacinas, elas não vão provocar a doença, porque elas vão levar a algum componente do vírus. Quando a gente fala numa vacina, ela é atenuada ou ela é inativada, significa que existe parte desse vírus que causa a doença, que a sua capacidade de causar a doença foi reduzida ou inativada, tá? Então, como você falou para mim, para não entrar muito em termos técnicos, eu tento falar de uma forma mais generalista, mas seria isso. Então, a vacina, ela vai fazer um caminho parecido com o que o vírus faria, no sentido de que o nosso organismo vai produzir células que irão nos defender. O que o vírus faz? Por que a gente diz que o vírus não tem medicamento comprovadamente eficaz para o tratamento do coronavírus? Porque esse vírus ele vai se multiplicar nas nossas células e não existe nada comprovadamente que seja capaz de eliminar, de matar esse vírus. As nossas células, quando a gente contrai o coronavírus, o nosso organismo vai começar a produzir células, a se defender contra esse vírus, e aí a gente começa num processo de recuperação. Claro que para pacientes graves existem outros complicadores, tá? Outros comprometimentos, mas é basicamente isso, é o sistema imune do paciente que ele vai tentar controlar e combater esse vírus. E a vacina, ela faz com que o nosso sistema imune gere células que consigam nos proteger de formas graves da doença. Perfeito, professora. Muito obrigado, viu, pelas suas informações e pelo seu esforço em tornar isso, traduzir isso numa linguagem acessível para nós, né, os leigos. Espero ter conseguido parcialmente. Mas pode me desafiar se não fui claro o suficiente. Então, a vacina que está sendo aplicada aqui na região do Mato Grosso do Sul, né? Que vacina é essa? Né? E nós falamos em 2 doses, né? Por que 2 doses? Qual que é o distanciamento disso? E se há algum risco em a pessoa deixar de tomar a 2ª dose naquele prazo? Né? E quantos dias que tem de ser observado em relação à primeira e à 2ª dose? O que a senhora podia nos esclarecer sobre isso? E também, na sequência, né, queria que a senhora comentasse com a gente, como uma profissional, desculpe usar o termo assim tão simples, que conhece o vírus, que conhece o seu mecanismo de infecção e de adoecimento, o que nós podemos fazer para nos proteger? Quais são as práticas que a ciência recomenda e que a sua experiência como uma profissional de biologia pode nos indicar e recomendar? Bom, a primeira pergunta aqui nas aldeias de Dourados, eu não sei se todo o estado, agora eu não lembro, mas foi usada a Coronavac, tá? Eu tenho conhecimento do polo de Dourados, acredito que foi só a Coronavac,
Nos demais, eu não sei, das outras aldeias, eu fico te devendo essa, professor, tá? Mas a Coronavac é uma vacina inativada, então o vírus, ele foi inativado, tá? Ele não é capaz de causar a doença, mas o nosso sistema imune, o nosso organismo, o nosso corpo vai reconhecer isso como um agente estranho e vai produzir aquelas células de defesa. Quando entrarmos em contato, se entrarmos em contato com o vírus, por que a gente não vai desenvolver a doença ou se desenvolver vai ser de formas mais leves? Porque a gente já vai ter essas células de defesa que irão nos proteger contra o vírus. São ser aqueles soldados que vão controlar e impedir que o vírus se multiplique, o que cause uma doença de forma mais grave. Basicamente é isso. A Coronavac, ela tem um intervalo para a segunda dose menor, que é de 14 a 28 dias, tá? Quando ela foi pesquisada e desenvolvida, e atribuído um grau de proteção, foi com 2 doses. É uma preocupação que a gente tem em saber. É uma dúvida, uma pergunta que a gente se faz, e eu tenho, assim, uma expectativa grande, eu sou otimista, que a gente consiga, dentro de pouco tempo, voltar às atividades e tentar entender. Por exemplo, qual é o grau de imunidade e de proteção que um paciente que já teve a doença, já foi sintomático para essa doença e que tomou vacina, e de um paciente que foi assintomático, que tomou vacina, do paciente que não tomou vacina, qual que é a real proteção desses pacientes? Com essa baixa cobertura de segunda dose até o momento, se não me engano, em torno de 34% no estado, o quanto que essa primeira dose vai ser capaz de proteger? Eu estou falando isso em números da população indígena, tá? Então, quanto que isso vai proteger? Existe uma preocupação, inclusive, do Ministério da Saúde, eu participei recentemente, a convite, por conta desse projeto que eu estou coordenando, de uma reunião onde participaram 31 pesquisadores no Brasil, e eu e uma outra professora, lá do Norte, fomos convidadas para tentar contribuir de alguma forma no entendimento desse enfrentamento da Covid com populações indígenas. E uma das perguntas que foi assinalada pelo Ministério da Saúde era quanto que uma dose estaria protegendo, 2 doses, como que o paciente que já teve a doença, se ele tá e vacinou, se ele está mais ou menos protegido daquele paciente que não teve a doença ou que teve a doença e nem ficou sabendo, que nós temos números, nós sabemos que existe uma porcentagem dessa população que foi exposta ao vírus e não desenvolveu sintomas. Então, por que essa preocupação com a população indígena? Essas vacinas, elas foram testadas e se sabe da proteção em população, no geral, mas as condições, todos aqueles outros fatores que envolvem o contexto indígena, a gente não sabe ainda o quanto que isso vai interferir. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai precisar saber e que eu espero realmente que a ciência possa contribuir. Eu tenho muita vontade de seguir conduzindo e tentar, com esse estudo que a gente vem desenvolvendo, responder alguma dessas perguntas. Então, saber se a primeira dose, esses 34% da população que tomaram sua primeira dose, quanto que eles estão protegidos? Não sei, a ciência não tem essa informação.
a outra pergunta, qual que era, professor? Desculpa, esqueci. Professora, mesmo vacinado, que é o caso de uma parcela, né, acima de 50% da população aqui em Dourados, próximo já dos 60%, quais cuidados são necessários continuar tomando? Pois, após 376 dias sob a pandemia, que acreditávamos que já estaríamos liberados, nós continuamos no olho do furacão e com uma curva de taxa de mortes superior ao pico da primeira onda, a gente observa estatisticamente. Então, que cuidados nós, não vacinados, precisamos tomar? E também aqueles que foram vacinados precisam continuar tomando para que a gente, como humanidade, consiga vencer uma luta que é a luta pela vida. Sim. Os cuidados são os que a gente já conhece. Usar máscaras e de forma adequada, ou seja, não adianta a gente usar a máscara cobrindo só a boca, a gente precisa também usar a máscara cobrindo o nariz e a boca. Evitar o contato muito próximo com pessoas, então, pelo menos 1 metro de distância entre as pessoas. Usando máscara já, a gente sabe que a transmissão do vírus ela é muito reduzida, é em torno de 5% se as 2 pessoas estiverem usando máscaras. Lavar as mãos com frequência, e aí a gente cai numa situação onde algumas pessoas têm dificuldade até do acesso à água, né? Então, como que a gente vai... Eu já falei isso em algum momento, em uma situação parecida como essa, e alguém falou, a gente tem dificuldade em acesso à água, como que a gente vai preconizar o lavar as mãos com periodicidade, se nem acesso à água a gente tem, então tem populações que têm um pouco essa dificuldade também, mas é um procedimento adequado, é um procedimento que contribui para a redução da transmissão do vírus, e principalmente evitar aglomerações, tá? Então, estar em locais fechados, com muitas pessoas, sempre procurar lugares arejados, desconfiar quando a gente entra num local e a pessoa não está usando máscara ou que está muito cheio. A gente aqui, Dourados, né, nós temos a reserva de Dourados, é uma reserva periurbana, muito próximo da cidade, então, condições que talvez de contenção da propagação do vírus que sejam efetivas em algumas aldeias indígenas, aqui já é um pouquinho mais diferente, né, devido a essa localização geográfica, essa proximidade. Sabe-se que é uma reserva também com alto contingente indígena. Então, são situações que precisam ser levadas em consideração, que o que vale para alguns locais talvez não se aplique tão bem em outros, mas de uma maneira geral é isso. E a vacina, para que haja uma redução da circulação do vírus, ou seja, quanto maior o número de partículas virais e vírus circulando, maior a chance de contaminação, maior é a probabilidade de contaminação. Quando nós obtivermos uma cobertura vacinal acima de 70%, espera-se que a circulação do vírus reduza-se, né, tem uma redução significativa e, com isso, o número de novos casos também seja reduzido. Quem está vacinado, principalmente, assim, após a segunda dose, pelo menos uma semana leva pelo menos uma semana para que o sistema imune consiga produzir aquelas células de defesa. Então, assim, a partir
da segunda dose, 1 ou 2 semanas após a segunda dose, é que esse indivíduo atinge a imunidade desejada e obtida, que as pesquisas que foram realizadas com essas vacinas vão atingir. Agora, quando a gente tem uma menor cobertura vacinal, isso está relacionado com uma maior probabilidade de circulação do vírus, maior índice de contaminação. E os cuidados são, mesmo vacinados, a gente precisa continuar tomando todos os cuidados. Por quê? Porque esse vírus continua circulando. Então, eu posso não desenvolver a forma grave da doença, mas eu posso, sim, me contaminar com o vírus. Por isso que, mesmo vacinada, é preciso continuar usando máscara, continuar evitando aglomerações, continuar com os cuidados que evitam o contágio com o vírus. E para a gente encerrar, professora Simone, a gente observa que durante o confinamento, maior ou menor, nós observamos um aumento do consumo de substâncias psicoativas, álcool, tabaco, drogas ilícitas. Estas substâncias, elas favorecem o vírus, elas trabalham pelo vírus, elas diminuem, no geral, a nossa capacidade de responder às doenças. O que a senhora podia, como bióloga, né, como quem conhece o comportamento do meliante, o vírus, nos dizer sobre o abuso dessas substâncias e a saúde nossa, no geral, né, a nossa imunidade? Todo e qualquer cuidado que a gente tenha com o nosso sistema imune, assim, por que o ideal é nós termos uma saúde perfeita, é a melhor forma de nos proteger contra o vírus. Então, toda e qualquer outra atividade, qualquer outra ação que eu tiver que vá, de alguma forma, reduzir a capacidade do sistema imune de enfrentar ou de debilitar esse sistema imune, ele vai sim estar favorecendo a Covid-19 ou qualquer outra enfermidade. Então, assim, as drogas, o abuso de álcool, o estresse, entre outros fatores, eles vão sim interferir na resposta imune. O nosso sistema imune, ele é uma caixinha bem complexa e que precisa, sim, tomar cuidado com essas questões para que a gente tenha um sistema imune competente e capaz de responder frente a qualquer enfermidade. Eu não tenho nenhum dado estatístico, dado científico que fale precisamente na comunidade indígena, na população indígena, como isso se comporta. Eu espero ter daqui a algum tempo, quando a gente conseguir concluir a nossa pesquisa. No momento, eu posso usar como exemplo os dados que nós temos das pesquisas que nós estamos realizando desde 2015 com a população indígena aqui do estado, onde a gente observou, um estudo multicêntrico que ele visa o estudo de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Nos chamou a atenção, e é um dado que a gente ainda precisa trabalhar, encaminhar a CESAI para ampla discussão, polo, DC, enfim, a gente ainda está trabalhando nesse dado, veio a pandemia e tudo isso ficou um pouco guardado para um segundo momento. Mas nos chamou muita atenção a relação direta do abuso de drogas ilícitas com infecções sexualmente transmissíveis. Então, uma parcela muito grande da população estudada, a população indígena estudada, eram usuários de drogas lícitas e ilícitas, tá?
como álcool e drogas injetáveis ou não, e a relação desses pacientes com essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é um dado que eu posso trazer já de antemão, não vou citar muitos números, porque, como eu falei, ainda não foram compartilhados com a CESAI, e como é pesquisa, como professor Neymar, você me entende, a gente sempre precisa seguir todas as recomendações éticas, e essa é uma delas, tá? Compartilhar os dados de ampla discussão antes de qualquer divulgação. Mas eu adianto aqui que existe, na nossa pesquisa, nós encontramos uma relação muito direta, e eu acredito, atribuo isso a esse comentário que eu fiz agora há pouco, que toda e qualquer ação ou atividade ou algo que vá prejudicar o nosso sistema imune, ele nos coloca como uma maneira de vulnerabilidade. Então, nós vamos estar mais vulneráveis a contrair qualquer infecção. E, como nós estamos num momento de pandemia, eu acredito que seja um momento bem propício para a gente tomar cuidado, para que todo e qualquer indivíduo tome cuidado com as suas ações, enfim, algo que venha prejudicar a sua saúde. Professora Simone, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelos seus conhecimentos, pelo seu esforço em dialogar de maneira simples, né? Porque nem sempre nós, pesquisadores, somos treinados para comunicar os conhecimentos que temos numa linguagem mais acessível, e desejo que a senhora tenha e se mantenha sempre saudável, protegida, e muito agradecido mesmo pelas suas palavras, pela sua contribuição em nome da nossa equipe do projeto TECORRA Maranhão, professora. Suas palavras finais e despedida. Eu que agradeço, professor Neymar, pela oportunidade. Espero que de alguma forma tenha contribuído ou retribuído a expectativa que vocês tinham, tá? Eu estou à disposição e desejo que vocês continuem com essa iniciativa, com esse trabalho, um trabalho muito bonito e que com certeza contribui para muitas pessoas. Então, parabéns e sucesso por aí. Que vocês continuem assim, firme e forte. Eu já conhecia, ouvia falar e foi assim uma honra, um prazer poder participar. Bom, aqueles que estão nos acompanhando, então, nós desejamos uma boa noite. Nós estaremos de volta na próxima segunda, 19 horas do MS, 20 horas de Brasília, com um profissional da área de saúde, e na semana que vem também com um profissional indígena, com o Fernando Souza, que vai estar fazendo o papel aqui de mediação, provavelmente com o diretor do hospital universitário, que tem contato com as pessoas que estão entubadas, que estão na UTI, passando por esse difícil momento de luta pela vida. Uma boa noite a todos, compartilhem, curtam e não esqueçam de seguir as melhores recomendações dos profissionais de saúde, porque nós esperamos e temos, né, a convicção de que isso vai passar, que nós vamos conseguir, com conhecimento, com valorização da ciência, superar esse momento difícil da pandemia. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos.